Por que é tão difícil sair de uma religião? Medo, culpa, apego indevido. Bem, eu sou o Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador da Bíblia e também terapeuta especialista em saúde emocional. E hoje eu quero compartilhar com você algumas técnicas utilizadas em PNL, também em neurolinguística, também em neurociência, que podem te ajudar a fortalecer a sua decisão, caso você tenha tomado uma decisão de se desapegar de um grupo religioso. Talvez você tenha convicções diferentes e agora você não consegue mais se sentir bem nesse meio religioso. Então, eu vou te dar aqui algumas técnicas emocionais, ok? Então, fica comigo até o final, e você vai aprender essas técnicas. Eu vou compartilhar com você um slide. Vou compartilhar aqui com você um slide. Então, por que é tão difícil sair de uma religião? Vamos lá. Bem, existe um paralelo entre dependência emocional e apego indevido à religião. O que é dependência emocional, Valdir Camilo? É quando você tem uma dependência de uma pessoa, de um objeto, de um lugar, e aquilo te trava, não deixa você progredir, você viver a sua vida. Então, quais são as características da dependência emocional que também são vistas no apego indevido à religião? Primeiro, medo de ficar sozinho ou rejeitado. Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela não consegue ficar sozinha, ela tem medo de ser rejeitada e por isso ela aceita abusos, ela aceita muitas vezes críticas indevidas, ser rebaixada, ser humilhada. Bem, no caso da religião, o medo de ser expulso, de ser desassociado ou rejeitado pela comunidade. Então, isso faz também a pessoa, muitas vezes, se manter no sistema religioso, mesmo que não esteja feliz, se sinta oprimido, ultrajado, humilhado, está perdendo a sua identidade, a sua essência, mas a pessoa continua. Dependência emocional, idealização da outra pessoa, ignorando o abuso. Então, ela cria um ideal sobre a outra pessoa e ela deixa de lado os abusos que ela recebe, a rejeição. No caso da religião, existe uma idealização da religião, como se fosse a religião verdadeira, a única, exclusiva religião verdadeira, ignorando incoerências ou injustiças. A pessoa faz vista grossa, ela deixa para lá, ela sufoca aquilo que ela está enxergando, e isso causa problemas, problemas emocionais, espirituais, né, inclusive mentais, ok? Com relação à dependência emocional, dificuldade de dizer não, mesmo sendo prejudicado. Então, a pessoa que tem dependência emocional, ela costuma não conseguir falar não. Ela fala sim para outra pessoa e não para ela. No caso do apego indevido à religião, incapacidade de questionar regras, mesmo que tragam sofrimento. Regras que não são amorosas, regras que não são justas e, principalmente, também, né, que não se baseiam nas escrituras. Dependência emocional, sentimento de culpa constante ao se afastar. Quer dizer, a pessoa, ela é vítima, mas ela acaba se sentindo culpada, como se ela fosse o opressor. Quando ela se afasta, então ela se sente culpada. Ela é induzida a se sentir culpada pelo opressor. No caso do apego indevido à religião, tem uma culpa intensa ao pensar em sair ou discordar de líderes religiosos. Porque ela recebe uma programação que ela não pode questionar, ela não pode discordar, que seria uma afronta ao próprio Deus. Dependência emocional, autoimagem destruída. Sem essa pessoa eu não sou nada. A pessoa fica tão dependente que ela se considera nula, sem identidade, sem aquela pessoa que a destrói, que a coloca para baixo. No caso da religião, autoidentidade atrelada ao grupo. Fora daqui eu estou perdido. Fora daqui eu não existo. Fora daqui eu não tenho salvação. É como se a salvação dependesse de uma entidade religiosa, de uma denominação, e não de Cristo. Você vai contra totalmente as escrituras. Porque a salvação depende de Cristo. Porém, a pessoa recebe uma programação de que a salvação depende ou está entrelaçada intrinsecamente a seguir aquela religião. Outra questão também aqui, relacionamento marcado por medo e não por amor. Pode até ter um certo amor, mas é medo, em grande parte medo, no caso da dependência emocional. No caso do apego indevido à religião, religião baseada no medo do Armagedon, da expulsão de demônios, e etc. E tal. Então, a pessoa, o medo do inferno, né? Então, medo. Então, o controle é feito pelo medo, tá? Como é que a gente pode se livrar disso? Então, vou passar para você aqui algumas técnicas emocionais. Primeira técnica do reenquadramento cognitivo, que é baseado na PNL. Então, mude a forma como você enxerga a situação, porque o ponto não é o que está acontecendo, é como você vê, tá? Um exemplo de reenquadramento. Em vez de, se eu sair, Deus vai me abandonar, reenquadre para, Deus nunca me abandona quando busco a verdade com sinceridade. Deus nunca me abandona quando busco a verdade com sinceridade. E um texto base que eu selecionei aqui é Provérbios 23, 23, onde diz, compre a verdade e nunca venda. Também a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Comprar a verdade tem um preço, então.
E o preço, muitas vezes, não é dinheiro. O preço é você perder pessoas queridas, perder, muitas vezes, parentes, amigos, né? Perder laços, entendeu? Então, você precisa comprar a verdade. É o preço que se paga, mas vale a pena. Como a própria Bíblia diz, né? Compre a verdade. Quando você compra a verdade, você vai ter muito benefício. Esteja disposto, disposta a pagar o preço para você seguir a verdade que você está enxergando na palavra de Deus. Segundo ponto, separação entre Deus e sistema religioso. Porque Deus é uma pessoa, sistema religioso é um grupo, é uma comunidade, uma entidade, uma denominação, um CNPJ. Então, Deus, ele sempre existiu. O sistema religioso veio a existir, né, nesse sistema imperfeito, né, depois do pecado. Então, passou a existir sistemas religiosos. Então, você tem que separar as duas coisas, porque, às vezes, o sistema religioso, ele tenta unificar as duas coisas, como se fosse a mesma coisa, entendeu? Então, você abandonar o sistema religioso seria como abandonar Deus, não tem nada a ver. A técnica é, faça perguntas, porque a pergunta, ela consegue tirar a programação, entendeu? Ela põe ali uma pergunta, ela trava, né, aquela programação e faz você se abrir para outras vertentes. Perguntas como, eu busco a Deus ou busco agradar a homens? Olha que interessante. Eu busco a Deus ou busco agradar a homens? Deus depende de uma instituição humana para me amar? E o texto base é Gálatas 1:10, onde Paulo falou, se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Porque ele esteve numa instituição religiosa. Ele era de um grupo ou de uma vertente, de uma denominação, vamos dizer assim, do judaísmo, que era o farisaísmo. Ele era fariseu. E ele citou que é a seita mais destacada, aquela seita assim, mais zelosa do judaísmo. Então ele tinha todo um histórico de vida, muitas memórias, e ele teve que abandonar isso, se desprender disso, né, para seguir a Cristo. E ele falou que se eu estivesse ainda tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então não dá para fazer as duas coisas. Tá? Compre a verdade, esteja disposto a pagar o preço. E um preço é parar de querer agradar a homens. Ok? Exercício da identidade, porque para você conseguir superar essa dependência emocional da religião e também fortalecer a sua autoestima, quer dizer, o valor que você se dá, você tem que fortalecer a sua identidade. A dependência religiosa destrói a identidade pessoal. Reconstrua-a com frases âncora. Então vamos a uma técnica. Escreva, por exemplo, 5 valores que você acredita. Justiça, amor, verdade, entendeu? E você está disposto a viver por esses valores, né? Pagar o preço por esses valores. 3 qualidades que você tem, entendeu? Amor à verdade, amor à justiça, bondade. Você pode escrever mais também, não tem problema. Quando você escreve à mão, você usa mais neurônios e você fixa a atenção, né, naquilo que você está escrevendo. Você coloca uma carga emocional, você reflete sobre isso. Quando você reflete, você coloca carga emocional e isso faz a transformação. E uma frase tal como, minha fé não depende de placas ou pessoas, mas do meu relacionamento com Deus. Ou meu valor como pessoa não depende de placas ou pessoas, mas do meu relacionamento com Deus. Cristo não morreu por denominações, ele morreu por pessoas. Ele quer salvar pessoas. E o ponto focal é aceitar Jesus e seguir as Escrituras. Esse é o ponto. Visualização de liberdade, é uma meditação guiada, tá? Isso ajuda o cérebro a criar novas conexões emocionais. Então, um exemplo seria esse daqui. Imagine-se em um campo livre, sem paredes. Sinta a luz do sol aquecendo o seu corpo. Imagine Deus sorrindo para você e dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu estou com você, não com base em uma religião, mas no seu coração sincero. Que a relação de Deus é com pessoas, com indivíduos, ok? Então, esse é o ponto. Quinto, redução da culpa por meio da verdade. Então, João 4:23 fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Quer dizer, tem que ter verdade. As verdades que você descobriu, que você acredita, então você precisa viver essas verdades para você estar feliz. Você precisa proclamar essas verdades abertamente, entendeu? Só assim você consegue ajustar o seu cognitivo, que é o que você entende, com o seu emocional e com o seu espiritual, seus valores, seu propósito, para você ter saúde, inclusive, senão você vai acabar reproduzindo doença, entendeu? Então, você precisa alinhar tudo. É o espiritual, que envolve propósito, missão, valores, com o cognitivo, o intelectual, que envolve o que você entende, que você se convenceu, e o emocional, você precisa estar vivendo aquilo, senão você vai viver uma inverdade, vai fazer mal para você. 2 Coríntios 3:17 fala que onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, entendeu? Liberdade baseada nas Escrituras. E apoio espiritual, né? Deus não existe permanência em instituições humanas, mas lealdade à verdade e ao amor. Já falamos da verdade, né? No outro slide. Aqui, 1 João 4,16, fala, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor.
E quem permanece no amor, permanece em união com Deus. E Deus permanece em união com ele. Muitas vezes nós não prestamos atenção aos textos que nós lemos. Até por conta mesmo dessa programação errada, né? Veja que o texto é muito claro. Fala que quem permanece no amor, permanece em união com Deus. Não é quem permanece em uma igreja, uma religião, uma denominação. Quem permanece no amor, ele está em união com Deus. Então, a verdade, citada em João 4, 22, 23, 24, e o amor. E questionar uma religião não é rebelião, é uma maturidade. Inclusive, a gente vai ter textos que falam sobre isso. Olha aqui. 1 Tessalonicenses 5, 21. Certifiquem-se de todas as coisas, apeguem-se ao que é bom. Como é que você vai se certificar de algo se você não questionar, se você não examinar? Não tem como. Então, você tem que examinar. Se você aceitar de prontidão, você está, então, se apegando a todas as coisas, não se certificando de todas as coisas. Então, você se certifica-se de tudo e se apega ao que é bom. Para fazer isso, tem que fazer uma seleção, tem que fazer um exame prévio. Aí você pode decidir, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Com base na sua inteligência, no seu raciocínio lógico, Romanos 12, 1, fala que nós temos que servir a Deus com lógica, e com base em 1 Coríntios 4, 6, tem que estar escrito. Ok? E Atos 17, 11, falando dos bereanos, né? Fala que examinavam cuidadosamente as escrituras todo dia para ver se tudo era assim mesmo. E olha que era Paulo que pregava para eles, né, entre outros cristãos. Mas não era por isso que eles não examinavam. Eles queriam ver realmente o que está escrito. Aí você não vai ser pego pela opinião dos homens, ok? Então, o resumo prático é o seguinte: identifique os gatilhos emocionais que fazem você preso indevidamente a algo que você não quer. No caso, uma denominação religiosa, por exemplo, culpa, né? Medo de sair por culpa, medo, vergonha, entendeu? Identifique, traga a sua consciência. Faça a separação entre Deus e a instituição, entendeu? As coisas não são a mesma coisa. Deus é Deus, a instituição é outra coisa. Então, faça a separação, ok? Sua relação é com Deus mediante uma única pessoa, Jesus Cristo. Reforce a sua identidade e valores individuais. E quando você fortalece o seu eu, a sua identidade, sua autoestima, você não vai aceitar abusos, você não vai aceitar ser maltratado, ser coagido, ser cobrado indevidamente, sendo que isso não está nas escrituras. Entendeu? Você não vai aceitar isso. Você não vai aceitar ser controlado totalmente, de jeito nenhum. Então, reforce a identidade e valores individuais. Busque um grupo de apoio, tá? Eu, por exemplo, tenho uma terapia coletiva. Pessoas que vêm até mim, geralmente são da igreja, da religião Testemunhas de Jeová, ou até ex-testemunhas de Jeová, que estão buscando apoio. E nós fazemos uma terapia em grupo online. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui para você, tá? Porque muitas pessoas que saem de um grupo religioso, passaram a vida toda, e às vezes o grupo religioso privou essa pessoa de conhecer outras pessoas, né, que eram tidas como pessoas erradas, pessoas más, né, como mundanos. Então, essa pessoa agora ela fica num vazio existencial. Muitas vezes sair de uma religião é semelhante a um luto mesmo. Então, a pessoa precisa de apoio espiritual e emocional. Então, caso você queira conhecer o nosso grupo de apoio, né, que nós temos, as sessões de terapia coletiva que eu faço toda semana, então você está convidado a conhecer, a saber mais a respeito, tá? Tem um link aqui embaixo. Fortaleça o espiritual com liberdade e não com controle. Como a Bíblia diz, né? Onde tem o Espírito do Senhor, ali a liberdade, ok? Então, eu queria trazer para você esse conteúdo para te fortalecer e saber que você pode sim ser ajudado, ser ajudada, pode transformar a sua vida, pode ter uma maravilhosa relação com o Deus Pai, né, cujo nome é Jeová, Javé, ou Iavé, como você quiser chamar, ok? Mas por meio do Senhor Jesus Cristo, né, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se achega ao Pai a não ser por meio de Jesus. Jesus realmente é o elemento central, a pessoa central para quem nós temos que olhar, né? Ok? Então, espero ter te ajudado. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser ajudadas, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.